Jesus sempre disse: o reino dos céus se encontra dentro de você. Ou seja, você pode agora, se ele está aqui, você pode fazer da sua vida um palco de alegria, de felicidade, de curtição. Olha, um verdadeiro mestre espiritual, ele tem que estar sempre bem, alegre. Um discípulo, quando vai pedir uma ajuda, ele tem que encontrar um mestre alegre. Pô, cara, sai dessa, levanta, vamos curtir a vida. Ele não pode encontrar um mestre mais sofrido do que ele, mais arrebentado que ele. Aí ele olha para o mestre: eu vou seguir esse cara, ser desse jeito? Estou fora. Você precisa saber muito bem sentar-se diante de alguém e aprender com ele, mas não ser escravo dele. Certo? Você pode ter respeito por ele, mas não precisa se ajoelhar na frente do... Sabe? Você está entendendo? Não precisa chegar a esse ponto. As pessoas são todas iguais, são tudo muito comum. Uma coisa, Jesus jamais admitiu que as pessoas se ajoelhassem na frente dele. Não sei se vocês sabem disso. E Buda é a mesma coisa. A vida é para você ser feliz, para descobrir essa felicidade interna. Quando Jesus fala que Deus está, descubra Deus dentro de você, para descobrir esse estado de alegria, de felicidade plena. Uma pessoa em verdadeiro estado espiritual, ela vibra liberdade. Ela vibra alegria. A importância do riso e da alegria no caminho espiritual. Vamos tentar conversar um pouco sobre esse tema, que eu acho assim, de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, né? Onde nós temos uma civilização, nós temos uma juventude completamente distante da religiosidade ou da espiritualidade, né? E os motivos que fizeram as pessoas se afastarem muito da espiritualidade foi exatamente esse aspecto da prática religiosa ser uma prática extremamente austera, sabe? Ser uma prática extremamente diferente, que poderia levar o indivíduo a um estado de felicidade, a um estado de alegria, a um estado de realização. A espiritualidade, como as religiosidades, vem desde a Idade Média até os dias atuais, dominada, por exemplo, no Ocidente pela Igreja Católica, né? E dominada pelas comunidades cristãs, que não são católicas, mas são as comunidades cristãs, né? Os evangélicos e tudo mais, criaram uma forma extremamente moralista, e extremamente difícil de que os jovens vivam essa experiência, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então nós vamos discutir exatamente como a filosofia oriental, por exemplo, como outros caminhos veem isso, né? Vamos começar a discutir, primeiramente, o aspecto da igreja desde a Idade Média, né? Então, a religiosidade que veio com muita força para o Ocidente, que deu base fundamental, comportamental, social, para essa questão foi a Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica, inegavelmente, ela imperou durante toda a Idade Média e trouxe essa cultura para o mundo, a cultura religiosa. E a cultura para o Brasil, que o Brasil é um país tipicamente católico, né? Agora que os evangélicos estão crescendo muito, mas os evangélicos é uma dissidência da Igreja Católica em alguns aspectos, em alguns pontos de Roma e tudo mais, do domínio. No entanto, os padrões morais, éticos carregados dentro da igreja são os mesmos para determinadas igrejas, tá? A questão da moral, da ética e tudo mais. Muito bem. Então, o conceito de religiosidade pregado por essa igreja, pelos templos, pelo Vaticano, vamos enumerar aqui. Primeiro, o conceito de como você vê Deus, né? Como você vê Deus. Como Deus é um imperador, nessa igreja, nesse modelo, Deus é um imperador, né? Que do alto dita regras e leis. Então nós somos, por esse aspecto da igreja, já julgados, nós somos pecadores, né? Nós somos pessoas pecadores por natureza, né? Nós temos a nossa natureza original, o chamado pecado original. Nós já somos pecadores por natureza. O famoso pecado original de Adão e Eva, da expulsão do paraíso e tudo mais.
Então, nós fomos criados dentro de uma doutrina que nós devemos, né, nos curvar perante Deus e fazer de tudo, mas de tudo, para agradar esse Deus. Deus necessita ser agradado. Então, é um Deus, né, que precisa ser agradado. Você não pode desagradar Deus, né? E outra, você já parte do princípio que você precisa, durante toda a sua existência aqui na Terra, pedir perdão para Deus. Nós fomos treinados, como nós somos pecadores, nós temos que pedir o perdão, né, de Deus. Ok? Então, constantemente, nós temos que tomar atitudes que agradem a Deus. Porque se você desagradar a Deus, então esse é o modelo religioso. Tá? Então, aí a igreja criou uma série de preceitos que agradaria a Deus, segundo ela. Tá? Então, existe uma série de preceitos, né, comportamentais, né, comportamentais que agradariam a Deus. E aí ela vai enumerar, né? Você está entendendo? Não só os 10 mandamentos clássicos da lei judaica, começa com os famosos 10 mandamentos, né, da lei judaica. Ok? Que a Igreja Católica é uma extensão do judaísmo, né, pelo menos do Antigo Testamento, usado também como base na sua doutrina. Nós temos, depois da igreja, os chamados 7 pecados capitais, né? Que é a luxúria, a inveja, a ganância, a gula, tem uma série de coisas aí que a igreja vai enumerar. Então, na verdade, né, a igreja católica está baseada, principalmente a igreja católica, no cristianismo, ok? Muito bem, cristianismo. E um dos fundamentos principais do cristianismo é a dizer que Cristo é o Filho de Deus, ok? E, presta atenção, e que este Filho de Deus, olha o ponto-chave da questão que nós temos que discutir agora. Tá? O fundamento básico é esse. E Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra, né? Sofrer e dar sua vida na cruz para nos salvar. Então presta atenção nesse detalhe, né? Com o único objetivo que é para nos salvar. Então eu estou enumerando aqui para vocês entenderem por que a igreja criou esse fundamento. Muito bem, então Jesus veio para sofrer. Ele sofreu, crucificado na cruz, torturado, massacrado. Vide o famoso filme agora aqui do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, né? Que mostra uma tortura muito mais pesada, né, visualmente falando, em cima de Cristo. Porque na época de Roma os caras torturavam para valer mesmo, certo? Então, aquilo era muito comum. A crucificação era uma coisa comum naquela época, né? Os romanos, ele pegava os inimigos dele e crucificava todo mundo, sabe? Então era uma época terrível. Não é só Jesus que sofreu, foi crucificado. Né? O que teve de judeu crucificado quando houve uma rebelião, né, no ano de 76, né, para libertar a Jerusalém do jugo romano? Né? Num dia eles levantaram, parece que quase 6.000 cruzes numa estrada. Entendeu? Os romanos eram terríveis, eram animais mesmo. Então, veja bem, então o conceito fundamental é, se Jesus sofreu,
Então o símbolo máximo da cristandade é a paixão de Cristo, é a última parte, é o sofrimento de Jesus pela humanidade. Ok? Então, fundamentalmente, a coisa começa por aí. Então vamos lá. Diante dessa premissa, todo ser humano entra na igreja, desde a Idade Média, ele entra na igreja e olha para Jesus, em vez de ele ver o seu mestre alegre, sorrindo, feliz, ele vê o máximo do seu ideal espiritual em profunda agonia e sofrimento. Isso cria no arquétipo, presta bem atenção, no arquétipo da humanidade, no arquétipo do cristão, vamos assim dizer, não vou dizer na humanidade porque grande parte da humanidade não é cristã, mas cria um arquétipo, né, no povo cristão, ao redor do mundo, de que você não pode ser feliz aqui. Que você não pode estar em prazer. Que se Jesus sofreu nesse mundo para agradar a Deus, para libertar os homens, quem é você para ser feliz? Quem é você para viver em prazer? Então, a parte central da igreja, ela prega que você tem que viver em sofrimento, como Jesus. Se você quiser chegar ao céu, você tem que ser igual a Jesus, sofrer também. Viver uma vida austera, uma vida pobre, uma vida sem luxo, sem riqueza, viver em profunda oração. Então aí vai criar-se uma doutrina, né? Que é exatamente a forma como você tem que se comportar para agradar a Deus e agradar a Jesus. Entendeu? Então você entra num templo, você não tem coragem de rir dentro de um templo cristão. Você não tem coragem de rir. Já pensou você chegar num templo cristão e você dar risada na igreja? Rir. Você já pensou nessa história? É complicadíssimo. Então, aí você tem uma doutrina que vai ser exatamente baseado nesse princípio. Então, a doutrina, os sacerdotes, o que eles fazem? Eles criam um modelo de vida sacerdotal de que eles vão eliminar o prazer de suas vidas. Então, o sexo, nem pensar. Suas atitudes serão de penitência, resignação, viver em profunda oração, abstinência de uma série de coisas, pobreza, um voto de pobreza, tem linhas, principalmente os franciscanos fazem um voto de pobreza, né? Só com aquele manto, com aquela sandália, você está entendendo? E a partir daí, você cria uma aura em torno da sua doutrina, uma aura bastante sinistra, uma aura de dor, uma aura de sofrimento. Ou seja, a sua jornada espiritual vai ser uma jornada moldada nesse aspecto. E em função desse modelo de Deus, você cria um comportamento. E a partir do momento, do movimento de como Cristo comportou-se no mundo, como foi a passagem de sofrimento, de angústia, de dor, né, de resignação, os católicos tentam seguir o seu exemplo. De que essa vida necessariamente tem que ser uma vida de sofrimento. Tá? É exatamente este modelo que eu quero destruir, que eu quero acabar no terceiro milênio. O terceiro milênio é a nova era. É a era do Espírito, mas o Espírito da verdade. Não é a era das religiões. A era das religiões já passou. Agora é a era do homem acordar dentro de si. Sem nenhuma religião.
sem nenhuma lei de cima, de Deus ou de baixo dos homens, que vai dizer o que é que eles têm que fazer para servir a Deus. Tá? Nós vamos ter que criar uma coisa, um caminho espiritual maravilhoso, gostoso, divertido, alegre, feliz. Vocês sabiam que depois de um tempo, quando começou a chegar mais para a nossa época aqui, a igreja começou a ter uma decadência profunda, sabe no quê? De padres, de sacerdotes. Os jovens, ninguém mais queria ser padre. Presta atenção, 90% dos jovens que entravam num seminário para seguir a carreira católica ou religiosa profunda, desistiam, abandonavam. Porque o Ocidente, o apelo da sociedade moderna, cresceu demais. E os jovens pensam duas vezes em jogar a sua vida dentro de uma doutrina, sendo que tem um mundo imenso aí fora, a comunicação hoje é muito grande, TV, televisão. Antes de tudo isso, antes da década de 50 e tudo mais, as pessoas não tinham muito acesso à cultura, não tinham muito acesso à informação, né? Então as pessoas eram muito facilmente dominadas pela doutrina do padre. O padre dominava as pequenas cidades do interior. E o que abastecia os seminários eram pessoas do interior, jovens do interior. Abastecia o seminário das freiras, eram exatamente as meninas do interior. Certo? E constantemente as pessoas ficam num regime de medo com relação a Deus. Você não pode rir, você não pode ser feliz. Você cria uma aura em torno de você que Deus não quer que você seja feliz. E você não pode expressar essa sua felicidade. Existe uma visão da seriedade, né? O contexto de uma prática séria. E se você rir, já não é mais uma prática séria. Então, é exatamente isto que nós vamos mudar, né? Vamos olhar agora o modelo religioso oriental, né? E outra coisa interessante, eu esqueci de falar isso. Quando você vai num culto religioso cristão, até as músicas que eram criadas pelos grandes autores da Idade Média, até Bach e muitos outros, né, que compunham para a igreja, as obras são muito tristes. As obras são de uma melancolia profunda. Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? Acontece que você vai num culto e toca aquela música. A música ela tem uma vibração muito mais poderosa para deixar você num clima totalmente triste, angustiado. Você fica ali o tempo todo com pena de Jesus na igreja. Ao invés de você louvar o teu mestre com alegria, você fica num clima de pena, coitado, né? E você entra naquela energia. E você sai da igreja com aquela energia. Você não sai feliz de uma igreja. Vamos pegar o taoísmo, né? E o budismo. Porque depois eles vão se fundir, vão se tornar praticamente um só, que é o Zen. Né? Como no taoísmo e no budismo não existe um modelo de Deus, presta atenção, não existe um modelo de Deus. Portanto, não existe um Deus lá do alto que você precise agradar ou seguir leis e regras. E neste modelo você não é um pecador, né? Você não é um pecador. Então veja bem, você não tem um modelo de Deus, não tem ninguém do alto ditando regras e leis para você. Você não é considerado um pecador, tá? Dois, no budismo existe o Siddhartha Gautama Buda. Uma das coisas que realmente Buda contradizeu
ou contradisse na sua doutrina principal, foi exatamente a austeridade espiritual. Eu vou fazer uma palestra específica sobre a vida de Buda aqui, sobre o budismo, tá? E nós vamos entender esse cerne da doutrina, que quando eu já fiz a palestra O Caminho do Meio, quando você assiste a palestra O Caminho do Meio, você vai ver que o Buda percebeu que essa austeridade, esta forma de praticar a religiosidade não tinha nada a ver. Essa resignação toda para o espiritual e você deixar de lado toda uma vida, toda uma situação, você está entendendo? Toda uma forma diferente de viver. E outra, Buda não sofreu no sentido clássico como Jesus sofreu. Ele não morreu crucificado, nem foi perseguido, nem foi massacrado, nem foi torturado. Ele viveu uma vida em profunda harmonia com sua pregação e a sua região onde ele fazia isso. Tá? Ele era profundamente aceito pelo povo, as pessoas aprendiam muito com ele e ele não tinha conflito com outras religiões. Nem era perseguido politicamente. Coisa que Jesus, quando foi pregar a sua doutrina, estava numa situação política muito delicada, Jerusalém, a Galileia toda, por causa da invasão dos romanos, né? E Jesus contrariava ideais sociopolíticos e religiosos. A pregação de Jesus era um prato cheio para ele ser crucificado e perseguido constantemente. E ele era inteligente o suficiente para saber disso, que ele seria perseguido com a sua pregação. Não é? Eu não vejo a necessidade do sofrimento de Jesus para libertar a humanidade. Eu não vejo nenhuma necessidade nisso. No budismo, Buda viveu uma vida inteira como um grande mestre, pregando e ensinando, e ele não pautou pelo sofrimento e nem pela perseguição. Eu não vejo a necessidade. Você poderia fazer de um jeito completamente diferente, viver 70 anos, né? A não ser que você quisesse ser um revolucionário, a não ser que a personalidade de Jesus não é essa que a gente tem, né? Misticamente, porque nós podemos ter uma visão de Jesus real, histórico, um cara que viveu e poderia ser um revolucionário sociopolítico e espiritual, e um indivíduo mistificado pela igreja, pelas doutrinas, pelo evangelho, romanceado, que não existiu dessa forma, ele não era isso. Então isso é uma incógnita ainda. Mas a igreja preferiu criar esse padrão de Jesus e criar o sofrimento de Cristo como a base fundamental e a necessidade desse sofrimento para libertar a humanidade. Eu não vejo se o cara é filho de Deus. Vamos colocar essa questão. Se ele era filho de Deus, todo poderoso, com todos os poderes divinos, ele não precisava se sujeitar a essa condição para ensinar, para levar um verdadeiro ensinamento. O budismo nunca pregou que para atingir esses estados, nós precisamos criar aquele clima em nossas vidas de sofrimento. Ninguém precisa sofrer para isso, para chegar a esse estado. De jeito nenhum. Quem disse que tem que sofrer? Eu posso chegar feliz, alegre, né? Eu posso criar um caminho na vida, um caminho espiritual, um caminho cheio de alegria, cheio de prazer, né? Literalmente curtindo a vida, curtindo a vida, as belezas. Buda adorava isso. Pessoas felizes, alegres, cantando, dançando. Krishna, então, a doutrina de Krishna é uma doutrina totalmente festiva. Uma das coisas que mais Krishna gostava era de festejar. Então, vai estar no processo dos deuses indianos a festividade. Né? Você precisa aprender a festejar a vida. A vida que você tem, a vida que você recebeu. Você precisa
celebrar isso todos os dias. Olha que legal. Como é centrada no homem, não é centrada em Deus, então a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida. Então a nossa vida é o maior presente que nós recebemos do alto. Estar vivo, estar aqui. E isso precisa ser celebrado todos os dias. E essa celebração todo dia, deve ser dia de festa. Você já pensou o que acontece no dia do seu aniversário? Todo mundo acorda no dia do seu aniversário num clima diferente, né? Num clima de festa, esperando que as pessoas festejem, que as pessoas lembrem dele, né? Ele acorda naquele clima que, hoje é dia de, meu aniversário, cara, vamos festejar, vamos fazer isso. Agora eu pergunto para você, por que você não acorda com esse mesmo clima todos os dias? Porque todo dia que a gente acorda, tem cara de segunda-feira. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos tirar a segunda-feira, né? Do nosso calendário. Nós precisamos criar um caminho em nossas vidas, que todos os dias é domingo. Todo domingo para o judeu é sábado, né? Todo domingo é... E é interessante, você já percebeu que no próprio judaísmo, tá? O sábado é um dia de resignação e de descanso, não se faz nada. Para tudo. Né? Os adventistas são assim. Né? Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, das 6 horas da sexta até 6 da tarde do pôr do sol do sábado, eles não movem uma palha. Está entendendo? E a austeridade, oração, aquela coisa toda. Né? Então, a cultura oriental ela tem uma visão diferente da prática da religiosidade. Da prática da religiosidade. Por exemplo, quem de vocês já assistiu uma conferência do Osho, por exemplo, o famoso mestre indiano, né, falecido já, mas que influenciou demais essa década de 70, 80, 90 o Ocidente. Né? O Osho ia dar palestra assim, então ele entrava, né, plateia toda sentada, toda lá, né? E ele tinha uma banda, tipo a banda assim, né? Uma banda de música que ficava no palco, tipo o Jô Soares. E a hora que ele ia entrar para dar palestra, todo mundo levantava e a banda tocava e todo mundo pulava e dançava, tá? Todo mundo dançando, cantando. E ele também entrava dançando, pulando, alegre, né? E aí toda aquela festa toda, tá? Aí parava a banda, tá? Aí ele ia fazer o discurso dele. E ao terminar a palestra, tudo banda de novo, tudo cantando, pulando, indo embora alegre. Sempre começava alegre e terminava de uma forma extremamente alegre, feliz. O que começou a acontecer? O Osho começou a atrair milhares de seguidores para o seu ashram, para o seu caminho, porque os jovens queriam praticar espiritualidade, mas queriam algo gostoso, algo alegre, algo feliz, algo que levantasse, deixasse o cara para cima. Né? E eles encontraram neste local, um local maravilhoso, onde ele aprendia cada coisa linda com o mestre, com a orientação dos mestres. E ao mesmo tempo ele era feliz, ele curtia estar ali com os amigos, podia dançar, cantar, pular, nada era proibido. Entendeu? Porque quando você começa a aprender a verdadeira doutrina, não tem nada para ser proibido. Você estabelece naturalmente as verdadeiras regras da sua vida. Não tem nenhuma regra imposta do alto. Você está entendendo? Você, moralmente, internamente, você cria as suas regras. Eu considero, e no astral a gente percebe muito disso, pessoas de certas seitas religiosas que vivem uma vida austera, morrem e vai para o céu, achando que vai encontrar o paraíso, né, depois de sua prática aqui. Aí percebe que não tem paraíso nenhum, que perdeu tempo, que podia ter vivido uma vida alegre, feliz aqui, curtido pra caramba, né, vivido intensamente. Agora, o seu modelo errado de Deus cria um parâmetro, cria o que você constrói a sua vida. Você se lembra daquela máxima de Buda, e quando nós estávamos estudando o segredo também, né, essa nova lei baseada na física quântica, da atração,
você atrai aquilo que você vibra. Se você vibrar sofrimento, se você vibrar pobreza, austeridade, o que você atrai para a sua vida? Só isso, né? A tua energia, tudo que vai acontecer ao teu lado, os seus amigos, a sua doutrina, tudo cria aquele clima de dor, de sofrimento. Então você vive numa depressão profunda, você vive nesse ambiente vibratório. Mas se nós criarmos uma religião completamente diferente, onde a base fundamental é a alegria, nós vamos cantar, dançar, pular, vibrar essa alegria constantemente, no meu caminho espiritual eu vou atrair constantemente essa energia boa. Eu vou atrair sempre sucesso, vou atrair fama, vou atrair dinheiro, vou atrair mulheres bonitas para o meu lado. E as mulheres vão atrair homens bonitos para o seu lado. E vão viver feliz com isso. E ao mesmo tempo você está num caminho espiritual. Né? O Osho tem uma frase muito interessante, né? Que ele diz assim: o homem que dança, canta ou toca um instrumento, esse vive a verdadeira religião e está mais próximo de Deus. Veja, né? Eu procuro fazer isso na minha vida. Eu trabalho muitos movimentos no meu corpo através do Kung Fu, das artes marciais, né? Gosto de tocar, eu sou instrumentista, sou músico, eu gosto muito de fazer música, de cantar, de dançar, o ritmo mexe com a gente, a música tem um poder. Nós vamos fazer uma palestra aqui com o título, né? A importância da música no caminho espiritual. Né? Como a música tem uma força de criar o clima. Você vê, a música pode criar um clima de angústia e tristeza, mas pode criar um clima de profunda alegria, de profunda, né, harmonia. Ok? Então, eu acho que as pessoas precisam libertar-se de uma couraça que foi criada pela igreja e pelas religiões antigas. Sabe, uma couraça que ela vestiu esse hábito do sofrimento, ela vestiu esse hábito da austeridade, da pobreza, da resignação, por uma imposição de uma ideologia doutrinária. E agora nós estamos no 3º milênio propondo para vocês um novo processo. Por isso que a maioria dos jovens da década de 60 fez uma puta revolução. Ninguém fez uma revolução e foi para a igreja católica na época dos hippie, na década de 60, na contracultura. Por quê? Olha, eles estavam querendo liberdade. Vai cair na igreja outro imperialismo, né? Outra imposição imperialista de poder, de força, de resignação. Não, nós temos que criar um outro caminho, cara. Nós temos que ver Deus de uma outra forma. Nós podemos criar, olha, quando eu vejo espíritos de luz, quando vejo seres extraterrestres, seres de luz, eu nunca vejo esses seres maltrapilhos, certo? Andando de carro, último tipo, as naves são maravilhosas, sofisticadas, as roupas são maravilhosas, são seres altivos, belos e sempre sorridentes. Os mestres da luz sempre chegam alegres, felizes, traduzindo aquela alegria fantástica, né? Tem uma raça de seres, irmãos das estrelas, que quando vêm, eles vêm rindo, transmite felicidade, alegria, você fica feliz de estar na presença vibratória deles. A vibração deles é alegria. A presença deles deixa você muito alegre, a tua aura fica alegre, você fica alegre, eles vão embora, você fica alegre, aquela vibração impregna você. Então veja bem, veja se não é ilógico. Se você faz tudo isso para viver num céu onde lá você alcançaria o que se chama salvação e felicidade eterna, alegria, prazer, né? Por que não viver tudo isso aqui, já, agora? As pessoas interpretam muito mal Jesus, a igreja interpretou muito mal Jesus na sua doutrina, porque Jesus sempre falou o seguinte, ó: não adianta você procurar o reino do céu. O reino do céu não é um lugar, não é um lugar geográfico que você vai entrar lá dentro dele. Você chega, você entra no reino do céu, tem uma porta, abre e você entra no céu. Isso é uma bobagem que a igreja inventou. Jesus nunca falou isso. Jesus sempre disse: o reino dos céus se encontra dentro de você. Ou seja,
Você pode agora, se ele está aqui, você pode fazer da sua vida um palco de alegria, de felicidade, de curtição. Ou você pode transformar a sua vida nessa doutrina decadente de sofrimento, de angústia. Você que cria isso. A sua doutrina que cria isso. E aquilo que você cria, você atrai. Você vive aquilo. Você é aquilo que você pensa que você é. E Jesus tentava tirar esse padrão que os judaicos vinham trazendo lá atrás. De uma doutrina fechada dentro de um templo. De uma doutrina fechada dentro da igreja. Ele não queria que os praticantes praticassem dentro de um templo, dentro de uma igreja. Ele falou assim, a verdadeira prática espiritual é aqui dentro. Isso pode ser feito em qualquer lugar, na floresta, em qualquer lugar que você estiver. Não é necessário um templo. Nunca foi. E Jesus sempre centrou a sua religião aonde? No próprio homem. Exatamente como Buda fazia. Exatamente como Buda fazia. Buda não centrava a religião. E Jesus, se você vê os discursos de Jesus, ele nunca centra a sua doutrina em Deus. Se você perceber bem como ele fala de Deus, ele sempre falou de Deus como algo interno a nós. Ele não fala de Deus um Deus imperador, Deus que está num determinado lugar, dirigindo. Né? Né? Então, nós temos que nos libertar. Um dos primeiros passos que nós temos que dar é libertar da velha religião, dos velhos conceitos. E acreditar que nós podemos construir um caminho pela vida espiritual com harmonia com o material. Onde nós vamos ter um equilíbrio. Nós vamos viver alegres, felizes, dando risada e rindo mesmo. Tem que rir muito da vida, contar muita piada, se divertir, buscar coisas alegres, coisas felizes. E quanto mais você entra nessa vibração, mais você atrai essa vibração. Quanto mais você entra numa vibração de tristeza, de angústia, quando você entra numa igreja, você cria aquele clima vai te acompanhar. Ele perpetua na tua aura, no seu subconsciente, no seu inconsciente. Você carrega aquele estado de tristeza e não consegue se libertar dele. Aí você atrai encosto, espírito, todo mundo nesse estado de vibração. Você precisa criar exatamente isso que eu tento fazer na minha vida e consigo, graças a Deus, atrair espíritos que estão sempre alegres. Espíritos que vêm sorrindo, transmitem alegria para você o tempo todo. Todo tempo todo você está feliz, alegre, se divertindo, curtindo a vida. Né? Por isso que eu falo para os meus amigos, vai passear, vai curtir a vida. As pessoas chegam para mim, Laércio, você é um puta esotérico desse, você vai ver banda de rock, você vai ver música, você vai não sei em bar, não sei o que. Eu vou onde tem gente alegre. Eu vou onde as pessoas estão felizes, estão pulando, dançando, curtindo. Eu não vou em lugar onde as pessoas são pseudo-religiosas, estão naquele clima de angústia, de tristeza, achando que está meditando, achando que está se levando, que está chegando perto de Deus, e não está coisíssima nenhuma. Eu quero que você seja a sua própria religião. Que você crie a sua própria doutrina. Que você não seja no terceiro milênio escravo de nenhuma doutrina. Que você não seja escravo de nenhum guru. Que você não seja escravo de nenhum mestre. Isso não significa que o mestre, que o guru não são pessoas importantes no caminho espiritual. Eles são super importantes no caminho espiritual, para te ensinar, para te orientar. Mas você não pode ser escravo da doutrina dele. Tá? Você precisa saber muito bem, sentar-se diante de alguém e aprender com ele. Mas não ser escravo dele. Certo? Você pode ter respeito por ele, mas não precisa se ajoelhar na frente do... Sabe? Você está entendendo? Não precisa chegar a esse ponto. As pessoas são todas iguais, são tudo muito comum. Uma coisa, Jesus jamais admitiu que as pessoas se ajoelhassem na frente dele. Não sei se vocês sabem disso. E Buda é a mesma coisa. Mesmo quando Jesus fazia algum milagre, presta atenção, mesmo quando Jesus fazia algum milagre e as pessoas chegavam até ele e se ajoelhavam na frente dele, ele falava, pode parar, levanta aí. Não permitia. E ele dizia assim, olha o que ele afirmava, não foi eu que te curei, foi tua fé. Foi tua força interior, foi o Deus interno dentro de você que te curou. E não eu. Você tem que acreditar nisso. Jesus sempre criou uma doutrina interna. Jesus não falava que as pessoas tinham que seguir ele.
Jesus sempre disse que as pessoas tinham que encontrar o Deus dentro de si próprio. Essa era a doutrina de Cristo. E essa é a doutrina do Buda. Buda sempre disse, você tem que encontrar a luz dentro de você. Você tem que se iluminar, só isso. Encontrar o Deus que já está em você, deixa que ele se manifeste. Isso é iluminação, é vir à tona todas as memórias de encarnações passadas, é vir à tona toda a memória espiritual e abrir os chakras que você pode interagir, né, com o plano espiritual. Você cresce e dá uma explosão de luz. Isso é iluminação, é abrir os seus chakras, abrir seus canais, abrir sua memória cósmica. Aí você vai ver quem você é de verdade. E para isso, não é preciso sofrimento. Você não precisa fazer nada, na verdade, você não tem que fazer nada. Nem sofrer, porque já está dentro de você, o Buda já existe aí, Deus também já está aí. O que você tem que fazer é parar de sofrer, é parar de reclamar da vida, porque tudo aquilo que você reclama você atrai. É você aprender a festejar a vida todos os dias, a vibrar alegria todos os dias e ser feliz com o que você é agora. Não queira ser feliz com algo que tem que acontecer na sua vida amanhã. Isso é a pior bobagem que você cria na sua vida. A vida é para você ser feliz, para descobrir essa felicidade interna. Quando Jesus fala que Deus está, descubra Deus dentro de você, para descobrir esse estado de alegria, de felicidade plena. Descobrir Deus não é para continuar sofrendo, continuar deprimido, angustiado, chorando nos templos. Porque as verdadeiras forças espirituais são pessoas alegres, felizes, gostam de estar sempre, né, cantando, dançando, pulando, vivendo feliz. Então nós temos que entender isso. Temos que entender o que é alegria, né? Uma pessoa em verdadeiro estado espiritual, ela vibra liberdade. Ela vibra alegria. Eu estou falando isso para vocês por causa da minha experiência como vidente, da minha experiência como médium e da minha experiência de ver, interagir com espíritos avançados, com espíritos de luz. Às vezes espíritos extraterrestres, seres extraterrestres pequenos, grandes, altos, bonitos, pessoas no comando Astar. Você está pensando que essas pessoas, elas chegam todas assim? Você não tem noção como essas pessoas... Então eu me pauto por essas pessoas que estão na luz. Eu não me pauto pelos sacerdotes, as pessoas que estão nas trevas. Que acreditam que espiritualidade, iluminação é assim. É desse jeito que tem que se viver. Eu não, eu aprendi... Por exemplo próprio, de ver como os mestres são felizes. Eu canalizo alguns mestres orientais aqui, no meu espaço, que as pessoas riem muito com ele, né? Ele vai embora, deixa as pessoas alegres, as pessoas ficam felizes de ouvi-lo, né? A gente tem o nosso, como é que a gente chama de mestre Tang Lin. Ele conta histórias, ele ri com a gente das histórias, fala as coisas, pessoas muito alegres, né? Vocês imaginam se eu estivesse dando essa palestra aqui para vocês assim, ó, sem mexer uma polegada do meu corpo e falasse assim, olha, todos vocês têm que meditar profundamente. 10 minutos de palestra, todo mundo dormindo. Garanto que você não assistia 20 minutos da minha palestra. Entendeu? Ninguém tem paciência para isso, né? E outra... Ninguém tem paciência para seguir. Você não vai convencer o jovem a seguir esse tipo de espiritualidade. Você pode perceber, você pega todos os animais, todas as formas de vida que tem na natureza. Nenhuma delas sorri. O homem é o único ser que tem a capacidade de sorrir. Um gado não sorri, um cachorro não sorri. Mas o homem é o único ser na face desse planeta aqui que tem a capacidade de mostrar, de expressar alegria e felicidade assim, rindo, dando gargalhadas. E o humor e um ser iluminado é um ser que ri. Se o teu guru não ri, foge dele. Porque eu não confio numa pessoa que não ri. Olha, tem 2 tipos de pessoas que eu não confio na minha vida. 2. 1, pessoas que não ri, e 2, pessoas que não gostam de animais. Se chegar uma pessoa perto de mim, eu detesto cachorro, fala, puta, você nunca vai servir para ser meu amigo, tchau. Não gosto de gato, mais longe de mim ainda. Eu detesto floresta, natureza, isso é pernilongo, só bicho. Vai para o shopping center então, bem longe de mim. Que mostra
Como você está identificado com as forças vivas da natureza, né? Como está o seu estado de amor, o seu estado de vibração, né? Você está entendendo? Vai mostrar exatamente como você é. Os seus atos, a tua vibração, aquilo que você gosta, aquilo que você tem medo, mostra o que você é. Uma pessoa que não gosta de animais, que não consegue pegar um animal no colo, acariciar, abraçar, e uma pessoa que não ri, porque acha que Deus não gosta de pessoa que ri, que os espíritos não gostam, que os ET não gostam de gente que ri, pode ficar com essa turma. O conceito de austeridade espiritual para mim é outro. Isso eu sigo o exemplo dos meus mestres espirituais que sempre me acompanharam, pessoas maravilhosas, felizes, sempre sorrindo, né? Falando coisas que eu dou risada com eles pra caramba. São pessoas alegres, espíritos muito alegres. E não são espíritos zombeteiros, não que estão zombando, porque eu não sou da besta, né? São espíritos felizes, né? Alegres, dão risada. Pessoas muito alegres. E é isso que eu quero que o caminho espiritual de vocês sejam assim. Eu quero que o caminho espiritual de vocês sejam alegres, felizes, que você trilhe com alegria, com amor, né? Esse é o meu conselho. Agora, cada um é livre para construir o seu caminho espiritual do jeito que você acha. Se você acha que quer ficar austero, que quer pagar penitência, quer ficar um mês em jejum, vai fundo, né? Eu vou passar comendo pizza, né? Vou lá curtir, comer. Eu sou vegetariano, não vou fazer churrasco, não é isso. Mas eu vou comer meu arrozinho integral, vou fazer a nossa pizzinha natural, vou tocar meu violão, vou cantar, vou me divertir. Porque isso nunca me afastou de Deus. E isso nunca fizeram com que os espíritos maravilhosos se afastassem de mim. Nunca fez com que os meus guias de luz se afastassem de mim, muito pelo contrário. Essa é a minha experiência própria de vida. Ok? Então, namastê, muita paz e até um próximo encontro. Namastê, muita paz. Felicidades para vocês. E alegria.